Então, chegando aqui, eu vou falar um pouco sobre anúncio, porque anúncio, é claro que depende do formato, se você está fazendo um anúncio em vídeo, um anúncio num criativo estático, um anúncio num vídeo longo e por aí vai. Mas é bem similar aos orgânicos, como o próprio X até comentou, né? O formato, as métricas não mudam tanto, porém os anúncios têm algumas métricas que são bem comuns, como o CPM, que é o custo por 1.000 visualizações, tem o custo por visualização, tem o custo por clique, tem o custo por ação, né? Que seria o CPA. E aí, como que você olha isso, né? Você vê que também é um funil. O que que é o CPM? Quanto mais amplo for o seu anúncio, né? Mais pessoas ele vai conseguir atingir que tem interesse naquilo. Então é que aquilo que a gente comentou. Quanto mais segmentado, mais caro é você atingir as pessoas, porque são menos pessoas. Porém, as pessoas que você atingir vão estar mais qualificadas. Então, quando o CPM, que é o custo por mil, está alto, significa que você está qualificando melhor. Pode ser que você, às vezes, esteja qualificando demais, e aí você precisa dar uma reduzida nisso para controlar o custo por o CPM, né? Mas, se ele está muito barato, também isso não é mil maravilhas, porque quer dizer que você está atingindo muitas pessoas, e aí você tem que olhar para os outros indicadores, seriam o custo por visualização, o custo por clique, e principalmente o custo por aquisição, né, o custo por ação, dependendo da ação que você colocar no anúncio, para ver se está valendo a pena, se você está atingindo as pessoas e as pessoas estão fazendo o que você quer que elas façam. Não dá para olhar separado só uma etapa do funil. Então, porque às vezes você vai tomar uma atitude errada. Porque como o CPM está muito no topo, e às vezes você não tem a visão do fundo do que ele está chegando, e você às vezes não consegue ver o que esse público está fazendo até onde ele vai chegar. Uhum. Você tem formas de fazer isso, marcar esse público para conseguir ver quem é que está saindo. Você tem que ver o funil como um todo. Porque às vezes você desliga campanhas que estão com CPMs que às vezes mais alto ou mais baixo, e aí o resto do funil para de funcionar. Então tem que ter a visão do funil como um todo. Não Uhum. dá para são engrenagens que rodam juntas. Se você para uma, ela tende a afetar as outras. É um sistema. Então você não pode também só olhar separado. Só que tem uma coisa que é interessante que vale a pena comentar na questão do CPM, é você comparar ele com a questão do orgânico, né? Às vezes falam, eu vou fazer orgânico porque é de graça, porque eu não tenho dinheiro para começar a investir. Você tem um investimento para produzir um conteúdo orgânico. O que você tem que pôr na balança, se você tiver que decidir entre um ou outro, é qual deles eu ganho escala sem ter que aumentar tanto o custo. E aí, às vezes, é muito mais barato você imprimir, e aí você vai ter que acertar o público, tá? Não é fácil. Mas imprimir gastando muito menos do que você produzir mais conteúdo. Tem aquele jogo, eu vou fazer 5 posts por dia, ou eu vou fazer um post por dia e impulsionar ele e imprimir muito mais. Você tem que pôr isso na balança e entender o que está fazendo. Porque às vezes você não tem estrutura para fazer 5 posts por dia, você não é conhecido o suficiente para ter 5 posts por dia, então você não vai ter o impacto que aqueles 5 posts têm. Então, quando você está balizando o seu negócio, você olha sempre as pessoas que já estão com sucesso. Só que o momento que ele está não é o que ele faz hoje que fez ele chegar onde ele está. Você tem que entender o que ele fazia quando ele era pequeno e como ele fazia. Cabe ainda fazer aquilo? E aí você tem que pesar na sua balança. Porque às vezes eu já vi gente falar: não, faz um monte de conteúdo orgânico que eu não tenho que gastar dinheiro nenhum. E aí você vê lá um perfil no Instagram com 2.000 postagens e 1.000 seguidores. Uhum. Aí tudo bem, seguidor é a métrica da vaidade, mas no grande, no volume, 2.000 postagens para 1.000 seguidores, você não cresceu nada no seu perfil. Quase ninguém viu todas as suas postagens. Então, às vezes vale a pena você investir muito mais em distribuir o conteúdo que você produz do que produzir um monte de conteúdo. Sai muito mais barato. E aí você está falando de CPMs que são baixíssimos. Custo por 1.000 impressões de menos de 1, 2, 3 reais. Sim. Então vale a pena você pesar isso na sua balança se você tiver que decidir entre os dois, ou o ideal é fazer os dois. Faz o orgânico e depois distribui. Faz o orgânico e distribui. Sim. E aí você acha os que melhor distribuíram, gasta mais dinheiro distribuindo os campeões, continua fazendo orgânico. Você vê que é uma maquinazinha que vai girando. Uhum. Eu sou muito mais desse jogo, né? Um bom orgânico, um bom impulsionamento e uma distribuição dos campeões, que o seu funil começa a ter volume para passar para a próxima etapa. Sim. E uma coisa também que é justamente liga com o ponto que você disse, né? Eu sou muito daquela turma que fala assim: vale muito mais a pena no começo você focar em quantidade do que qualidade. Porém, é o que você comentou. Se você entra num perfil que tem 2.000 postagens e só 1.000 seguidores, como a gente já disse, né? É uma métrica de vaidade, mas que ela indica, de certa forma, o seu sucesso ali, as pessoas que você está atingindo e para quantas pessoas você está gerando valor, considerando que você não comprou aqueles seguidores.
Se você tem tantos posts assim e não conseguiu crescer ou tá sempre preso ali na mesma quantidade de pessoas que assistem seu conteúdo e engajam, significa que você não está aprendendo com o que você está produzindo. Hum. O que você fez lá no primeiro post provavelmente é a mesma coisa que você está fazendo agora no post de número 10.000, 2.000. Então, se você vai apostar na quantidade, que eu até acredito que é uma estratégia super válida no começo, você tem que fazer aquele negócio de faz os posts, só que vai dando uma olhada no feedback para ver o que que você tem para melhorar. E não se esqueça que a ausência de feedback também é um feedback. Então, se você não tem ninguém comentando nos seus vídeos, ninguém vendo os seus É um vídeos, sinal que não tá dando nada é um certo. feedback falando, pô, não rolou, sabe? Esse conteúdo não é buscado, ou então a forma que você mostrou esse conteúdo não gerou interesse. Então, se você vai apostar para quantidade, pode ir, eu acredito que dá certo, mas se você estiver 100% focado em fazer um vídeo pelo menos 1% melhor do que você fez antes. É, a gente vai acabar caindo de novo no comportamento humano sobre aprendizagem e vale a pena a gente fazer um podcast só sobre aprendizagem, como que a gente aprende com as coisas que a gente faz, mas voltando no comportamento humano, você é um esportista, você gosta disso. Se você vai para uma quadra todo dia sem saber jogar e vai fazer sempre as mesmas coisas, você não vai aprender a jogar. Ou jogar com as pessoas com a mesma habilidade, ou até inferior a você. Você não vai aprender a jogar. Então, ou você pega alguém que te ensine as técnicas, te ensina os fundamentos e você se aperfeiçoa nas técnicas, ou você começa a jogar com pessoas que conhecem mais e elas vão te ensinando. Mas você sempre tem um a mais. Uhum. Então, o volume é importante na questão da priorização. Lembra, a gente vai fazer aquela coisa sempre para poder obter o resultado. Só que esse volume tem que ser atrelado a um ganho de aprendizagem. Então, eu estou melhor hoje, eu tenho que olhar para trás e ver, nossa, meu conteúdo está muito melhor. Que é o que acontece, às vezes, pô, eu comecei a fazer tanto tempo, nossa, eu tenho vergonha de ver. Que bom, É tá bom. funcionando. Agora você fala, nossa, eu faço igual, eu já sabia fazer. Não, você não sabe fazer. Você continua não sabendo fazer e você tá nessa ignorância. Então isso é ruim. Então tem que estar atrelado a essas coisas, não é nada independente. O volume está atrelado ao quanto você consegue melhorar ao longo do tempo. E aí você consegue destravar de novo. É o funil. Você vai destravar a próxima etapa. Se não está acontecendo nada, se você está fazendo conteúdo por conteúdo, você não está chegando na próxima etapa e aí você não está tendo a visão inteira de funil. E você morre que nem os influencers que têm vários seguidores e não conseguem converter. Sim, e tem até uma frase bem interessante, que é para falar sobre, se eu não me engano, MVP, né? Eu tô procurando aqui, ó. É do Reid Hoffman, que fala que se você não ficar constrangido pela primeira versão do seu produto, é porque você lançou ele tarde demais, né? Então, é aquela questão do MVP, né? As pessoas ficam muito tempo tentando melhorar a primeira versão do vídeo, a primeira versão de um produto, em vez de lançar logo para o mercado e ter feedback que se você lançou ele tipo, ele já estava em teoria, pelo menos na sua mente, perfeito, é porque você demorou muito tempo para lançar. Você Uhum. tem que lançar e depois que lançar, passando algumas semanas, meses ou anos, você tem que olhar para trás e sentir vergonha daquilo. Falar: "Nossa, como que eu consegui lançar um negócio daquilo?". Sim. Porque significa que a sua versão atual é muito superior àquela versão. É, e dentro disso, o MVP, para quem não sabe, é o mínimo viável possível. Então, qual o mínimo que você precisa fazer para aquilo estar rodando? E aí tem um exemplo bom, bem legal de quando você vai falar o que é MVP e o que não é. Então, você pega um carro. O que é um MVP de um carro? É uma bicicleta e não uma roda. Então, entenda, não é que você vai desmembrar aquela coisa, é que você vai fazer uma versão reduzida Entrega daquilo. o mesmo valor, mas reduzido, né. Isso, então qual que é a versão para que serve o carro num conceito geral? É mobilidade, então qual que é a versão mais reduzida que a gente tem de mobilidade? Tirando o skate, que seria muito arriscado, uma bicicleta eu acho que é aceitável para o público. E aí qual que é a próxima etapa? É uma motocicleta. Aí qual que é a próxima etapa? Um carro. E aí qual que é a próxima etapa? Aí um carro mais luxuoso, com mais itens refinados, que provavelmente é o produto que você quer chegar. Só que se você não Uhum. começar fazendo a bicicleta, você não vai chegar. Talvez não dê tempo de você chegar no carro de E se a luxo. pessoa não se interessa nem mesmo pela bicicleta, por que 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 ela ia se dirá inte que dirá outro produto. Então você tem um aprendizado nesse caminho que é tão importante quanto só fazer o produto. E não é pegar o carro e só vou fazer a roda perfeita do meu carro de luxo. A roda perfeita você não vai vender para ninguém. Então você tem que é mínimo viável possível que as pessoas a não comprem ser e que você viram. venda aquela como que é o nome daquela roda que a pessoa anda em cima? Não, mas esse já é o seu produto final, né, ele não vai virar um carro, só se ele for um transformer. Bom, mas aqui, antes da gente entrar então, chegar de fato no e-commerce, né, você vê o tanto de coisa que a gente já comentou até agora e nem chegamos no e-commerce, né. Mas uma última coisa que eu gostaria de comentar é que tem uma frase bem interessante que é: "Quando você termina de escrever o headline ou o hook do seu anúncio, você já gastou 80 centavos do R$ 1 que você investiu". O que que isso significa? Que o 80/20
é o seu headline, é o seu hook. É ali que você vai filtrar a maior parte das pessoas. Se você for olhar o gráfico de pessoas que assistem seus vídeos, a grande maioria vai deixar de assistir já nos primeiros segundos. Com anúncio, a mesma coisa, né? O estático a gente não tem esse dado, mas com vídeo você consegue ver isso muito bem. A maioria das pessoas vai ver o título do anúncio e já vai decidir se aquilo chamou a atenção dela ou não, se aquilo é para ela ou não. Para vídeo é a mesma coisa. Se você tem um vídeo de, vamos supor aí, vai 20 segundos, 30 segundos, a pessoa vai ver os primeiros 2, 3 segundos e aquilo já vai ser suficiente para ela decidir se ela quer ver o resto ou não. E volta naquilo que a gente comentou, né? Que o objetivo da primeira frase, do primeiro segundo, é mandar para o próximo, e para o próximo, e para o próximo, até chegar no máximo possível, no suficiente para a pessoa tomar a decisão de ir para a próxima etapa, considerando que é a pessoa certa, né, que está indo para a próxima etapa.